Graça e paz da parte de Cristo Jesus, amém, irmãos? Vamos refletir no tema Viva o poder de transformar em missões. Vamos ler o texto bíblico em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Também em João capítulo 20, versículo 21, novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. A palavra missão vem da expressão latina missione, que significa a ação, tarefa, ordem, mandato, incumbência, encargo ou compromisso de enviar. Missões é a obra de Deus dada à igreja para enviar missionário, a qual, segundo o exemplo de Cristo, proclamar por palavra e ações o reino de Deus, clamando todos ao arrependimento, a ter fé em Cristo, e enviando os remidos a serem discípulos dele. Só no Evangelho de João, a frase aquele que me enviou ou como me enviaste ocorre mais ou menos 40 vezes. Portanto, a grande comissão ou o grande desafio de missões foi dada à igreja, como a eu e a você. Missões é levantar os olhos e proclamar a salvação em Cristo Jesus. Erguei os olhos e vedes os campos. Em João 4,35, vocês nos dizem: daqui a quantos meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Em Jesus, identificamos os discípulos com os propósitos eternos do Pai. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aqui também a palavra envio está no sentido contínuo. Jesus está sempre enviando. Viva o poder de transformar, vencendo os desafios em missões. Em Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Desafio urbano. Mais de 40% da população mundial vive em cidades, mais da metade deste número vive em cidades com a população acima de 500 mil de pessoas. Desafio rural. Uma boa quantidade da população mundial vive em zonas rurais. Desafio antropológico. Hoje calcula-se que há cerca de 6.530 línguas faladas no mundo, sem contar as línguas gestuais. A Bíblia precisa ser impressa para todos os povos. Desafio da janela 10x40. Porque a janela 10x40? Porque está entre 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador e vai do oeste da África, no Oceano Atlântico, até o leste da China, no Oceano Pacífico, passando pelo norte da África e a Ásia Menor. Nessa janela está concentrada a maior parte dos povos não alcançados do mundo. Cerca de 67 países onde temos mais de 95% dos povos menos evangelizados, são os mais pobres do mundo. O desafio no continente africano, como em outros países da África, a Guiné-Bissau com as doenças, a malária, a AIDS, a Covid-19 que está matando muitas pessoas e sem recursos financeiros para comprar vacina. Igreja, viva o poder de transformar em missões mundiais. Isaías 6:8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A igreja local e missões
o falecido pastor Edson Queiroz mostrava com a sua experiência do campo missionário e afirmando que a igreja grande e pequena estão unidas, todas devem cumprir a sua missão de enviar missionário para outros países. A igreja que faz missões deve continuar confiando no poder do grande Deus. O que faz a diferença é o tamanho do Deus que servimos. Vejamos com Efésios 3:2, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Às vezes olhamos para a nossa incapacidade e fraqueza, para o tamanho de nossas igrejas, para a situação financeira e ficamos desanimados, dizendo que é impossível. A oração confiante fortalece a igreja e os nossos missionários para fazermos missões em outros povos também. Por meio da oração, a igreja pode alcançar as nações com as boas novas de salvação. A igreja deve viver o ardor missionário, expresso em verdadeiro amor pelas almas perdidas. A igreja deve promover a oração missionária sistemática e intercessória em favor da obra missionária. É missão da igreja dar apoio financeiro à obra missionária. A captação de recursos financeiros para missões deve ser sacrificial. Deus nos chama para fazer missões e é preciso nós nos prontificarmos, como fez Jesus. Vamos ver o testemunho do poder de transformar em missões. Um ano de desafios. Ouvimos o grito distante dos que eram impedidos de louvar. Vimos os passos de milhares fugindo de onde sempre havia sido seu lar. Guerras, crise econômica, política e social deixaram a todos nós irrequietos. Era a chance de compartilhar a tua palavra com os que tinham sede. Onde mais a solidariedade e o amor ao próximo eram tão necessários, se não em meio a milhares de famílias refugiadas? Daqui do Brasil, ouvimos o clamor de quem sofre por te amar e respondemos. Uma geração inteira, seja onde for, América ou África, nesse exato momento, está aprendendo a ler, a escrever e a te louvar, Senhor. Surdos na Ásia conseguiram ouvir a maior das vozes, a tua. Nossos pastores tiveram o privilégio de lavar os pés daqueles que andam a proclamar as boas novas em meio a ameaças de perderem suas vidas. Igrejas foram abertas, missionários pisaram em campos fechados, e muitas pessoas foram salvas. Nos alegramos pelos mais de 1.800 missionários que em teu nome levam esperança aos 5 continentes. Mas, quando pensamos nos desafios de levar esperança a todos os povos, isso parece tão pouco. Tantos precisam de ti, e de onde virá o socorro? Somente de ti, Senhor. Põe a tua mão sobre nós e somente através do Senhor possamos dizer: eu sou esperança às nações. Eu sou o Filho do Deus vivo. Eu sou o Cristo que morreu na cruz. Para concluir, meus queridos irmãos, a vida de Jesus é um exemplo vivo de como fazer a obra de missões. O exemplo do apóstolo Paulo nas viagens missionárias. Jesus Cristo vivia na missão em todos os lugares, ensinando, proclamando e operando milagres do poder de Deus.
via as necessidades e partia para solucioná-las, e trata com seus seguidores ensinando-lhes como fazer missões, orando e indo. Não podemos escolher o país para fazer missões. É missão nossa de irmos a todos os países sem exceção. Existe uma obra a ser feita. Jesus Cristo nos deu o exemplo. Nós estamos cumprindo a missão, enviando missionários, orando por nossos missionários, contribuindo com o nosso recurso financeiro. Que o Deus Todo-Poderoso continue a abençoar a minha vida, a tua vida e a vida de todos os missionários. Amém.